Na Sabundo de Manhattan, Bruno Costa tinha nunca perdido. Não um território, não uma negociação, não um jogo. Então uma frenética empregada de mesa com um café manchado mãos fê-lo render-se em 8 jogadas. E ele percebeu a mais perigosa arma não era a que você podia ver vindo. O lanchonete da vigília noturna ocupava um estranho canto de geografia de Manhattan, onde legítimo negócio e empreendimento criminal compartilhavam as mesmas mesas gordurosas. Ele ficava aberto 24 horas, porque seu dono entendeu que escuridão tinha sua própria economia e homens que trabalhavam em sombras precisavam de algum lugar para comer. Aos 34, Bruno Costa tinha aperfeiçoado a arte de controlada intimidação. Ele não precisava de anunciar-se, mas a sala simplesmente rearranjou-se em volta à sua presença. Seu sob-medida terno azul marinho e precisamente a parada barba falavam de dinheiro antigo e violência mais antiga. O platina relógio em seu pulso era discreto, o tipo de detalhe que sussurrava poder para aqueles que sabiam como ouvir. Seu habitual canto, Sr. Costa. O dono disse, já limpando a estratégica posição que oferecia linhas de visão para ambas saídas e a cozinha. Espertos donos de negócios na Manhattan de Bruno aprenderam a pensar taticamente. Mabel Smith navegava o chão da lanchonete como ela estava desarmando bombas em tempo real. Aos 25, cada movimento era calculado para máxima eficiência e mínima visibilidade. Reabastecer café, limpar pratos, evitar contato visual, obter gorjetas, sair, ir embora. Seu escuro cabelo loiro estava escapando de seu coque, seu uniforme mostrando a evidência de um turno duplo, e sua mente estava já calculando quantas mais semanas até ela tivesse economizado suficiente para desaparecer para algum lugar que não fazia perguntas sobre seu passado. Olhe isto. Dante, um dos capos de Bruno, apontou para um abandonado conjunto de xadrez perto do balcão. Lembra quando você jogou o conselheiro de Moretti? Cara era suposto ser algum tipo de campeão. Você fê-lo resignar em 15 jogadas. Os escuros olhos de Bruno cintilaram com interesse. Xadrez tinha sido a obsessão de seu pai, perfurado nele junto com lições sobre lealdade e alavancagem. O tabuleiro ensinou-lhe a ver 12 jogadas à frente, a entender que peões eram dispensáveis e rainhas eram devastadoras quando implantadas corretamente. Vitória torna-se aborrecida quando todos recusam-se a jogar. Você poderia desafiar qualquer um aqui? Outro soldado sugeriu, escaneando a tarde da noite multidão. Seu olhar pousou em Mabel enquanto ela corria, fazendo malabarismos com 3 pratos e uma cafeteira. Talvez a estressada empregada de mesa precise de uma lição em concentração. Mabel pegou o comentário enquanto ela deslizava pratos para uma mesa próxima. Seu estômago apertou. 6 meses invisível, 6 meses segura, 6 meses não descoberta. Você. A voz de Bruno carregava o peso de absoluta expectativa. Você joga xadrez? Ela virou-se segurando a cafeteira como um escudo. Seus olhos estavam calculando, medindo a maneira como predadores avaliavam presas. Eu vi isso jogado, Sr. Costa. Então você sabe o suficiente para tentar. Ele gesticulou para o assento oposto a ele com a casual suposição de conformidade. Meus associados acreditam que seria divertido ver-me vencer alguém que não sabe melhor. Me divirta. Os homens em volta dele estavam já sorrindo maliciosamente, antecipando fácil entretenimento. Eu estou trabalhando, senhor. Eu realmente deveria. Seus olhos dispararam em direção à cozinha, mapeando sua fuga. 5 minutos. Seu tom deixou claro isso não era negociável. A menos que você esteja com medo de parecer tola. O desafio atingiu exatamente onde ele pretendia. A mandíbula de Mabel apertou. Ela sentou à cafeteira com mãos trêmulas e deslizou para a cadeira, hiperconsciente de 4 homens perigosos, tratando-a como uma piada que eles estavam prestes a desfrutar. Bruno arranjou as peças com mecânica precisão. Branco ou preto?
Preto, ela disse, porque contra-ataque tinha sempre feito mais sentido que exposição. Ele abriu com um peão para écoro agressivo, clássico, o tipo de jogada que anunciava superior habilidade. Sua jogada, empregada de mesa. Mabel olhou fixamente para o tabuleiro. Sua exaustão evaporou. Sua respiração estabilizou. A frenética energia que definia cada movimento dela, de repente, cristalizou-se em absoluto foco. Ela moveu o peão para C5, a defesa siciliana. Imediatamente sinalizando isso não ia ser o massacre que ele esperava. A sobrancelha de Bruno ergueu-se fracionalmente. Ele continuou com o cavalo para F3. Padrão desenvolvimento. A resposta de Mabel veio sem hesitação. Peão para D6, então seguindo com o cavalo para F6 na próxima jogada, construindo uma hipermoderna configuração que sacrificava controle central para explosivo contra-jogo. Seus dedos moveram-se com decisiva confiança. Cada colocação falando de milhares de horas passadas em salas de guerra digitais, comandando exércitos, calculando árvores de probabilidade, sobrevivendo em ambientes competitivos onde hesitação significava derrota. 4 jogadas dentro, a casual expressão de Bruno mudou para concentração. 6 jogadas dentro, sua mandíbula apertou enquanto ele reconhecia ele estava enfrentando alguém com nível de campeonato reconhecimento de padrões. Seus soldados pararam de sorrir maliciosamente. Dante inclinou-se para a frente confuso. Chefe, ela está realmente quieta. Bruno comandou suavemente, nunca tirando seus olhos do tabuleiro. 8 jogadas dentro. Mabel moveu sua rainha para 5, e de repente a inteira posição de Bruno desmoronou como um castelo de cartas. Ele olhou fixamente para o tabuleiro, traçando a inevitável sequência. Seu rei estava preso. Suas defesas estavam desfeitas. Sua torre estava imobilizada. Seu cavalo bloqueou sua própria fuga. Checkmate em 2 jogadas. Mabel disse quietamente, demonstrando a forçada sequência com eficiente precisão. A lanchonete tinha ficado completamente silenciosa. Bruno Costa, que tinha nunca perdido uma negociação territorial, que tinha construído um império em calculada dominância, sentou em atordoado silêncio enquanto uma empregada de mesa desmantelava sua posição com cirúrgica brutalidade. Onde você aprendeu a jogar assim? Ele perguntou, sua voz despojada de sua casual autoridade. Mabel piscou. E de repente ela era apenas uma cansada empregada de mesa novamente. Ombros curvando-se para dentro, olhos caindo para a mesa. Eu deveria voltar ao trabalho. Não, não alto, mas absoluto. Você não joga naquele nível por acidente. Essa não era estratégia de clube de xadrez. Essa era instintiva, adaptativa brilhantismo. Quem te ensinou? Ninguém me ensinou, ela disse levantando-se. Era apenas algo que eu costumava fazer antes. Antes o quê? Antes que importasse. Ela pegou sua cafeteira e fugiu em direção à cozinha, sentindo seu olhar segui-la como um laser de mira. Bruno sentou-se imóvel, revivendo o inteiro jogo em sua mente. Dante falou cuidadosamente. Chefe, ela te demoliu. Deveríamos descobrir tudo sobre ela. Bruno interrompeu, sua voz baixa e intensa. Onde ela mora, de onde ela é? Por que alguém com aquele nível de gênio estratégico está se escondendo em uma lanchonete às 2 da manhã? Você quer que a assustemos? Não. Bruno reiniciou as peças lentamente, sua mente já correndo à frente. Eu quero ela de volta, aqui, amanhã à noite. Diga ao dono para arranjar isso. Ofereça-lhe 500 $, por 1 hora do tempo dela. Diga a ela que é um compromisso fixo. Chefe, ela é ninguém. Ela é alguém que me fez recuar. Bruno disse quietamente, olhando fixamente para o tabuleiro onde seu rei tinha sido encurralado. E eu vou entender como. Na noite seguinte, Mabel voltou relutantemente, atraída por dinheiro que ela desesperadamente precisava, e repelida por atenção que ela não podia pagar. O conjunto de xadrez estava esperando. Bruno estava esperando, e desta vez ele tinha estudado o estilo dela,
preparado contra ataques, abordou com respeito em vez de arrogância. Ela o venceu novamente em 12 jogadas, adaptando-se às adaptações dele com a fluida criatividade de alguém que tinha aprendido estratégia em ambientes onde as regras mudavam no meio do jogo. Após a terceira derrota consecutiva, Bruno inclinou-se para trás, estudando o rosto dela. Você não vai me dizer onde aprendeu isso. Não há nada a dizer. Então eu vou descobrir sozinho. Ele prometeu. Porque alguém com sua mente não deveria ser invisível, e eu sempre adquiro bens que preciso. Mabel encontrou os olhos dele finalmente, vendo o cálculo ali, a perigosa fascinação. Eu não sou um bem, Sr. Costa. Não, ele concordou, seus lábios curvando-se ligeiramente. Você é a primeira pessoa que alguma vez me fez questionar se eu estou jogando o jogo certo. Nenhum deles percebeu que o tabuleiro estava já em jogo e as apostas eram muito mais perigosas do que qualquer um deles entendia. Na noite seguinte, Mabel chegou à vigília da noite com sua armadura firmemente no lugar. Sarcasmo, cafeína e uma cuidadosamente cultivada atitude de alguém fazendo isso puramente pelo dinheiro. Ela tinha passado o dia inteiro convencendo-se que isso era apenas uma transação. Uma hora, $500, então de volta à invisibilidade. Bruno estava já esperando. O conjunto de xadrez posicionado com matemática precisão. Ele tinha mudado táticas, ela notou. Nenhum séquito esta noite, apenas ele. Um único expresso. E olhos que seguiam o movimento dela pela lanchonete com inquietante foco. Você veio, ele disse como se tivesse havido dúvida. Você está me pagando mais do que eu ganho em 2 semanas para jogar um jogo de tabuleiro? Mabel respondeu, deslizando para a cadeira com deliberada casualidade. Eu apareceria por metade disso. Capitalismo e desespero fazem excelentes motivadores. Seus lábios curvaram-se ligeiramente. Sua jogada empregada de mesa. Mabel, ela corrigiu, estendendo a mão para um peão preto. Se você vai obcecar sobre como eu te venci, pelo menos use meu nome real. Eu não estou obcecando. Você está aqui sozinho em uma noite de terça-feira, olhando fixamente para um tabuleiro de xadrez, como se ele pessoalmente te ofendesse. Isso é ou obsessão ou um muito triste hobby. Ela o venceu em 14 jogadas, explorando uma abertura que ele tinha deixado, enquanto tentava evitar as armadilhas anteriores dela. Quando ela anunciou o checkmate, Bruno sentou-se para trás, estudando o rosto dela com a intensidade de alguém tentando resolver uma equação que continuava mudando variáveis. Novamente, ele disse simplesmente, isso não era o acordo. Ele colocou outros $500 na mesa. Mabel olhou fixamente para o dinheiro, então para ele. Você está realmente tão incomodado por perder. Eu estou interessado em entender como você ganha. Bruno corrigiu, reiniciando as peças. Há uma diferença. Não, não há. Não para homens como você. Homens como eu. Homens que pensam que controle e entendimento são a mesma coisa. Ela moveu o peão de sua rainha para a frente. Eles não são. Às vezes o caos simplesmente é. E tentar catalogá-lo anula o propósito. O segundo jogo durou mais, 19 jogadas, porque Bruno adaptou-se, forçando-a a abandonar sua abertura agressiva por algo mais matizado. Ela ainda venceu, mas desta vez ela teve que trabalhar por isso. Melhor, ela admitiu, levantando-se para sair. Amanhã à noite, Bruno disse, não uma pergunta. Eu tenho um emprego, Sr. Costa. Um real que não envolve satisfazer sua crise existencial sobre um jogo de tabuleiro. Bruno, ele disse quietamente, se eu estou usando seu nome, use o meu. Algo em seu tom a fez pausar. Não era uma ordem, era quase um pedido. Amanhã à noite, ela concordou, surpreendendo-se, mesmos termos. Pela quinta noite, seus jogos tinham desenvolvido um ritmo que parecia perigosamente como rotina. Mabel chegaria com algum comentário sarcástico projetado para manter distância. Bruno responderia com seca precisão. Eles jogariam. Ela venceria. Ele estudaria o tabuleiro como se ele contivesse segredos para o universo. Você está melhorando.
Mabel observou na noite 7 após um jogo que tinha levado 32 jogadas para resolver. Isso é realmente impressionante. A maioria das pessoas dobra a aposta em estratégias falhas em vez de adaptar-se. A maioria das pessoas não está jogando contra alguém que trata o tabuleiro como um simulador de guerra psicológica, Bruno respondeu, seus olhos encontrando os dela através das peças espalhadas. Você não apenas vê jogadas, você vê intenção. Como? Mabel hesitou, sua usual deflexão presa em sua garganta. Algo sobre a genuína curiosidade em sua voz desmantelou suas defesas. Jogos de guerra online, ela admitiu finalmente. Milhares de horas de estratégia em tempo real contra pessoas que não seguiam padrões convencionais. Você aprende a ler adaptação. Não apenas memorizar contra-ataques. Por quê? A simples pergunta caiu como um golpe. Porque sentar quieta significava pensar sobre coisas que eu não queria pensar sobre. Ela disse, a honestidade surpreendendo ambos. Os jogos me deram problemas que eu podia realmente resolver. Bruno ficou quieto por um longo momento, seus dedos descansando em seu rei derrotado. Eu fui ensinado xadrez por meu pai. Ele disse, sua voz despojada de seu usual controlado controle. Cada erro significava consequências. Cada perda era falha. O tabuleiro era onde eu aprendi que fraqueza te mata. Isso é terrível, Mabel disse suavemente. Isso é sobrevivência. Não, isso é trauma disfarçado de treinamento. Ela encontrou os olhos dele diretamente. Xadrez é suposto ser bonito. É suposto ser sobre possibilidade, não punição. Algo mudou em sua expressão. Uma rachadura na cuidadosamente mantida fachada. Mostre-me, ele disse quietamente. Mostrar-lhe o quê? Como você vê? A parte da beleza. Mabel reiniciou as peças lentamente, hiperconsciente da atenção dele, focada inteiramente nela. Assista, ela disse, movendo-se através de um famoso jogo, o Imortal de Kasparov, explicando não a tática brutalidade, mas o criativo brilhantismo. Os momentos onde beleza e destruição tornaram-se a mesma coisa. Bruno ouviu, fascinado não pelas jogadas, mas pela maneira como ela falava sobre elas, suas mãos dançando sobre as peças, sua voz animada com genuína paixão. Quando ela terminou, ela olhou para cima para encontrá-lo observando o rosto dela em vez do tabuleiro. O quê? Ela perguntou, de repente autoconsciente. Você se ilumina quando fala sobre isso, ele observou. Como se você esquecesse de esconder. Eu não escondo, você absolutamente esconde. Ele inclinou-se para a frente, sua presença de repente avassaladora no pequeno espaço entre eles. Você se esconde atrás de sarcasmo e exaustão, e esta cuidadosamente construída performance de alguém muito ocupado para ser notado. Mas quando você joga, você se torna outra pessoa inteiramente. Alguém que não se desculpa por ser brilhante. A respiração de Mabel prendeu. Eles estavam muito perto. O tabuleiro de xadrez de repente irrelevante. O ar entre eles carregado com algo que não tinha nada a ver com estratégia. Você está com medo de ser vista, Bruno continuou, sua voz baixa e intensa. Eu passo minha vida inteira sendo visto, e eu estou com medo de ser conhecido. Nós estamos ambos escondendo, Mabel, apenas em direções opostas. Isso é uma má ideia. Ela sussurrou, mas ela não se afastou. Provavelmente. A mão dele moveu-se através da mesa, parando um pouco antes de tocar a dela. Mas eu não tenho sido capaz de pensar sobre nada exceto como você demoliu cada suposição em que eu construí minha vida. Em 8 jogadas, você me fez questionar tudo o que eu pensava que entendia sobre controle. Isso é apenas xadrez. Isso não é xadrez. Essa é você. Seus olhos seguraram os dela com devastadora honestidade. E eu não consigo descobrir se você é a resposta que eu estive procurando ou a pergunta que eu estive evitando. Mabel deveria ter saído. Deveria ter pego seu dinheiro e corrido de volta para a invisibilidade. Em vez disso, ela virou sua mão, deixando seus dedos roçarem nos dele. O contato era elétrico.
aterrorizante e inevitável. Eu não posso ser o que você pensa que eu sou, ela disse quietamente. Eu não penso que você é nada exceto exatamente quem você é, Bruno respondeu. Esse é o problema. Eu passei minha vida inteira em volta de pessoas usando máscaras. Você é a primeira pessoa cuja máscara é mais honesta do que a verdade da maioria das pessoas. O momento esticou-se entre eles, frágil e perigoso, até Mabel finalmente se afastar, quebrando o feitiço. Mesma hora amanhã? Bruno perguntou, sua voz rouca. Sim, Mabel concordou, de pé sobre pernas instáveis. Amanhã? Enquanto ela se afastava, nenhum deles mencionou que eles tinham parado de fingir que isso era apenas sobre xadrez vários jogos atrás. O tabuleiro tinha se tornado uma desculpa, uma linguagem, um campo de batalha onde duas pessoas que tinham esquecido como ser vulneráveis estavam acidentalmente aprendendo a ser vistas. E isso era muito mais perigoso do que qualquer um deles tinha antecipado. Na noite seguinte, Mabel chegou para encontrar o tabuleiro de xadrez ausente. Em seu lugar sentava uma única pasta amarela, nítida e sinistra, contra a desgastada mesa da lanchonete. Bruno ficou de pé enquanto ela se aproximava, sua postura rígida com tensão mal contida. Não a casual confiança de seus jogos anteriores, mas algo mais afiado, mais urgente. Sem xadrez esta noite? Mabel perguntou, tentando mascarar sua decepção com sarcasmo. Você finalmente aceitou que eu sou melhor que você? Ou é aqui onde você me diz que meus serviços não são mais necessários? Sente-se, Bruno disse quietamente. Por favor. Afê-la seu estômago cair. Ela sentou. Bruno permaneceu de pé, suas mãos apoiadas na mesa. A fachada controlada que ela tinha visto rachar ao longo de 11 noites, agora completamente despojada. Eu preciso te contar a verdade sobre por que eu continuei pedindo para você voltar. Porque você gosta de perder. Mabel ofereceu fracamente. Porque eu precisava entender como você pensa. Ele abriu a pasta, revelando fotografias, imagens de vigilância de um homem em seus 40, de traços afiados e sorrindo de uma maneira que sugeria perigo. Luca Moretti, ele tem estado sistematicamente desestabilizando minhas operações por 3 meses. Ataques imprevisíveis, nenhum padrão que eu possa identificar. Ele não segue lógica territorial convencional ou protocolos familiares tradicionais. Mabel olhou fixamente para as fotografias, sua mente analítica já processando. Você pensa que ele está jogando um jogo diferente? Eu sei que ele está. Os olhos de Bruno encontraram os dela com devastadora honestidade. Cada estratégia que eu aprendi, cada abordagem tática que minha família aperfeiçoou ao longo de 3 gerações, nada disso funciona contra ele. Ele é caos e eu não posso lutar contra o caos com controle. Então, você tem estado o quê? Me testando? A voz de Mabel afiou-se com traição. Os jogos eram apenas uma entrevista de emprego. Não. Bruno sentou-se finalmente e a crua vulnerabilidade em sua expressão parou sua crescente raiva. No início, talvez. Eu vi como você jogava agressiva, não convencional, brilhante em maneiras que eu não podia prever. Eu pensei que se eu pudesse entender sua mente, eu poderia entender a dele. Ele pausou. Mas então isso se tornou algo mais inteiramente. Você se tornou algo mais, Bruno. Eu preciso de você, Mabel. A admissão parecia custar-lhe. Não como uma empregada de mesa com quem eu jogo xadrez. Não como uma distração do tédio. Eu preciso de sua mente, seu instinto estratégico, sua habilidade de ver padrões no caos que parecem aleatoriedade para todos os outros. O pulso de Mabel martelou. O que exatamente você está me pedindo? Bruno empurrou um documento pela mesa, um contrato formal, denso com linguagem legal. Consultor de estratégia, você usará o tabuleiro de xadrez para modelar os ataques de Moretti. Antecipe seus movimentos. Ajude-me a entender como alguém que não segue regras ainda pode ser combatido. Você terá completa autonomia em sua análise.
Ninguém questiona suas conclusões. Ninguém interfere com seus métodos. Ela escaneou o documento, seus olhos arregalando-se na figura da compensação. Isso é, isso é mais dinheiro do que eu ganharia em 5 anos. É o que você vale, Bruno disse simplesmente. É o que eu preciso que você valha, porque se eu estiver errado sobre você, se eu estiver confiando na pessoa errada, este império inteiro colapsa e pessoas morrem, incluindo eu. O peso dessa confissão pairava entre eles. Mabel olhou para o contrato, então para Bruno, vendo-o completamente pela primeira vez. Não o controlado chefe da máfia, não o homem obcecado com xadrez, mas alguém genuinamente com medo e genuinamente confiando nela com esse medo. Por que eu? Ela perguntou. Você poderia contratar estrategistas militares reais, teóricos de jogos com doutorados. Porque eles pensam como eu, Bruno interrompeu. Eles foram treinados nos mesmos sistemas, nos mesmos quadros convencionais. Você pensa como Moretti. Você vê o tabuleiro como uma coisa viva, não um problema estático. Você joga como se estivesse lutando pela sobrevivência, não seguindo um livro didático. Você não sabe nada sobre mim, Mabel disse quietamente. Sobre por que eu penso assim, sobre o que eu estou fugindo. Eu sei o suficiente, sua voz era firme. Eu sei que você é brilhante e aterrorizada, e se escondendo de algo que a fez acreditar que invisibilidade era mais segura do que ser vista. Eu sei que você joga xadrez como se cada jogo fosse vida ou morte, porque em algum lugar em seu passado talvez tenha sido. Ele inclinou-se para a frente. Eu não estou pedindo por sua história, Mabel. Eu estou pedindo por seu futuro. Ela olhou fixamente para o contrato, sua mente correndo através de implicações e consequências. Essa era a fuga para a qual ela estava economizando. Entregue a ela em uma bandeja de prata embrulhada em perigo. Se eu fizer isso, eu tenho condições. Nomeie-as igual respeito, não apenas de você, de todos em sua organização. Eu não sou sua empregada. Eu sou sua consultora. Isso significa que quando eu te digo algo sobre a estratégia de Moretti, você ouve. Mesmo se isso contradiz tudo o que você tem sido ensinado. Acordado. Completa autonomia intelectual. Eu analiso as ameaças do meu jeito usando meus métodos. Você não pode microgerenciar meu processo ou exigir explicações para como eu chego a conclusões. Feito. E independência financeira, sua voz fortaleceu. O salário que você está oferecendo, eu quero-o estruturado para que eu possa sair a qualquer momento com recursos suficientes para desaparecer permanentemente se eu escolher. Sem algemas douradas, sem alavancagem que você possa usar para me manter presa. Bruno estudou o rosto dela, entendimento surgindo em seus olhos. Você está negociando uma estratégia de saída antes mesmo de começar. Eu estou negociando liberdade, Mabel corrigiu. Real liberdade. O tipo onde eu estou escolhendo ficar, não forçar a ficar. Porque se eu vou te ajudar a sobreviver, eu preciso saber que eu posso sobreviver indo embora. Por um longo momento, Bruno estava silencioso, seus dedos tamborilando uma vez contra a mesa. Um raro sinal de conflito interno. Então ele puxou uma caneta e fez anotações na margem do contrato. Indenização de 6 meses, totalmente adquirida, independentemente de quanto tempo você trabalhar. Pago adiantado em uma conta que só você controla. Você vai embora amanhã. O dinheiro ainda é seu. A respiração de Mabel prendeu. Isso é insano. Eu poderia apenas pegar o dinheiro e desaparecer. Sim, você poderia. Os olhos de Bruno seguraram os dela. Mas você não vai porque eu estou apostando tudo no fato de que você é alguém que termina o jogo que ela começa. Eu estou errado? O desafio em sua voz era magnético, perigoso, irresistível. Mabel pegou a caneta, sua mão firme apesar da maneira como seu coração disparava. Ela assinou seu nome com traços decisivos, então empurrou o contrato de volta pela mesa. Bruno assinou abaixo da assinatura dela, sua escrita ousada e final.
Então ele se levantou e estendeu sua mão, não através da mesa, mas em volta dela, entrando em seu espaço com deliberada intenção. Mabel ficou de pé para encontrá-lo, e quando suas mãos se uniram, o contato era elétrico. Sua palma era quente, seu aperto firme, mas não dominador, e a maneira como seu polegar pressionava contra o dorso de sua mão parecia menos um aperto de mão e mais uma promessa. Parceiros, Bruno disse, sua voz baixa e intensa. Parceiros iguais em estratégia. Parceiros, Mabel concordou, agudamente consciente de que nenhum deles estava falando apenas sobre negócios. O espaço entre eles estava carregado com tudo o que eles tinham estado evitando, a atração magnética em que eles tinham estado dançando por 11 noites, a perigosa atração que transcendeu o respeito intelectual. Bruno não soltou a mão dela imediatamente. Em vez disso, sua outra mão subiu, quase tocando o rosto dela antes que ele se pegasse, deixando-a cair de volta para seu lado. Isso vai ser complicado, ele disse quietamente. Tudo o que vale a pena fazer é, Mabel respondeu, finalmente puxando sua mão, embora a ausência parecesse perda. O tabuleiro chega amanhã, Bruno disse, sua voz voltando para algo mais próximo de seu usual controle. Cenários reais, apostas reais. Moretti está planejando algo grande e eu preciso entender isso antes que destrua tudo o que eu construí. Então eu acho que eu deveria começar a pensar como caos, Mabel disse, pegando a pasta de fotos de vigilância. Enquanto ela se virava para sair, a voz de Bruno a parou. Mabel, ela olhou para trás. Obrigado, ele disse simplesmente, por ficar, por confiar em mim com isso. Não me agradeça ainda, ela respondeu, um leve sorriso brincando em seus lábios. Você pode descobrir que contratar alguém que pensa como seu inimigo é a decisão mais perigosa que você já fez. Eu estou contando com isso, Bruno disse. E a maneira como ele olhou para ela deixou claro que ele estava falando sobre muito mais do que estratégia. O jogo tinha mudado, as apostas eram reais. E nenhum deles tinha mais certeza se eles estavam jogando contra Moretti um contra o outro ou contra a cada vez mais impossível de ignorar conexão que ameaçava consumi-los ambos. O escritório da cobertura de Bruno ocupava o último andar de um arranha-céu de Manhattan que provavelmente tinha um nome de negócio legítimo que Mabel nunca se incomodou em aprender. Janelas do chão ao teto, com vista para o cintilante caos da cidade. Mas o que capturou sua atenção foi o enorme tabuleiro de xadrez personalizado dominando o centro da sala. Cada quadrado grande o suficiente para conter notas detalhadas, fotografias, marcadores de localização. Você está sério sobre isso, Mabel disse, colocando sua mochila desgastada entre móveis que custavam mais do que seu aluguel anual. Eu estou sério sobre sobrevivência, Bruno corrigiu, observando-a circular o tabuleiro com foco analítico. As peças representam jogadores-chave. Os quadrados são territórios, operações, bens estratégicos. Os ataques de Moretti estão marcados em vermelho. Mabel estudou a configuração, sua mente imediatamente processando padrões. Marcadores vermelhos agrupados em locais aparentemente aleatórios, um armazém de transporte, um restaurante no Queens, uma empresa de construção legítima, uma pequena galeria de arte. Estes não fazem sentido territorialmente. Exatamente. Bruno moveu-se para ficar ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Algo caro e sutil que provavelmente tinha um nome italiano. Nenhuma lógica convencional. Nenhum objetivo claro. Apenas caos. Não. Os dedos de Mabel pairaram sobre as peças. Não caos. Desorientação. Ela moveu 3 peças rapidamente, reposicionando-as. Ele não está atacando seu território, ele está atacando sua atenção. O que você não está olhando enquanto você está focado nestes? Bruno olhou fixamente para o tabuleiro, então para ela. Minhas operações financeiras, as legítimas propriedades que financiam todo o resto. Exatamente.
Estes ataques, ela gesticulou para os marcadores vermelhos. Eles são peões sacrificiais. Ele está fazendo você defender peças que não importam realmente, enquanto ele se posiciona para um ataque real ao seu rei. Ela encontrou os olhos dele. Ele está jogando xadrez enquanto você está jogando damas. Eu odeio como você está certa, Bruno disse. Mas havia admiração em sua voz. Acostume-se, Mabel respondeu, já movendo peças, construindo modelos de probabilidade. É para isso que você está me pagando. Ao longo dos próximos 3 dias, o escritório da cobertura tornou-se o mundo deles. Mabel chegava ao amanhecer, trabalhava através de cenários até a meia-noite, sobrevivendo com café e o caro delivery que Bruno pedia sem perguntar a preferência dela. Embora de alguma forma ele sempre acertasse. Você está fazendo isso de novo, Mabel disse na quarta manhã, não olhando para cima do tabuleiro onde ela estava modelando o perfil psicológico de Moretti através do posicionamento da paz. Fazendo o quê? Bruno olhou para cima de relatórios financeiros, olhando para mim em vez da análise. Ela moveu um cavalo preto para uma posição agressiva. É distrativo. Você é fascinante quando trabalha, ele disse simplesmente. Você faz essa coisa onde você esquece que eu existo e começa a resmungar notação de xadrez em voz baixa como se estivesse lançando feitiços. Eu estou construindo matrizes de probabilidade, Mabel corrigiu. Mas ela sentiu o calor subir em suas bochechas. E você faz essa coisa onde você assume que me observar pensar é mais produtivo do que realmente pensar você mesmo. Talvez seja. Bruno ficou de pé, movendo-se ao redor da mesa para ver a configuração dela da perspectiva dela. Você está isolando a rainha de Moretti, seu principal executor. Por quê? Porque rainhas são poderosas, mas vulneráveis quando sobrecarregadas. Mabel explicou, agudamente consciente da proximidade dele. Moretti está usando seu executor para todos os ataques visíveis, o que significa que ele está ou protegendo sua estratégia real, ou o executor é a estratégia. Bruno terminou. Ele está me fazendo focar no tenente enquanto ele se move para a posição ele mesmo. Exatamente. Ela virou-se para encontrá-lo a centímetros de distância, seus olhos escuros intensos, com o tipo de excitação intelectual que ela só tinha sentido sobre um teclado às 3h da manhã. Você está aprendendo. Eu tenho uma excelente professora. Sua voz caiu mais baixo, mesmo se ela é impiedosa em apontar meus pontos cegos. Seus pontos cegos são o que está te mantendo viva, Mabel disse, não se afastando. Você assume que todos jogam pelas mesmas regras que você foi ensinado. Moretti não. Ele sacrifica peças que você nunca sacrificaria. Ele valoriza o caos sobre o controle. E o que você valoriza? Bruno perguntou quietamente. A pergunta mudou algo entre eles de profissional para perigosamente pessoal. Sobrevivência, Mabel disse finalmente. O mesmo que você, apenas diferentes métodos. Não. A mão de Bruno moveu-se para o tabuleiro, seus dedos roçando nos dela em um bispo branco. Você valoriza a liberdade. Cada estratégia que você constrói tem uma rota de fuga. Cada cenário inclui uma saída. Você não está apenas modelando Moretti, você está modelando como desaparecer se tudo isso desmoronar. A respiração de Mabel prendeu. Isso é apenas pensamento tático. Isso é trauma, Bruno disse gentilmente. Eu sei porque eu faço a mesma coisa. Cada conversa tem 3 estratégias de saída. Cada relacionamento tem distância calculada. Nós estamos ambos tão com medo de ser presos que nós construímos nossas vidas inteiras em torno da mobilidade. Isso está ficando muito pessoal, Mabel disse. Mas ela não se moveu. Nós estamos usando linguagem de xadrez para falar sobre tudo, exceto o que nós estamos realmente sentindo. Bruno continuou, sua voz rouca com honestidade. Ataque, defesa, sacrifício. Estas são apenas metáforas para medo e confiança, e o fato de que nenhum de nós sabe como ser vulnerável
sem tratá-lo como uma desvantagem tática. Bruno, quando você começou a jogar? Ele perguntou. Os jogos de guerra, quando a sobrevivência exigiu que você se tornasse um gênio tático? A pergunta caiu como um golpe físico. Mabel virou-se de volta para o tabuleiro, suas mãos agarrando a borda. Por um longo momento, ela estava silenciosa, calculando se a honestidade valia a exposição. Eu tinha 17, ela disse finalmente, sua voz quieta, mas firme. Meu pai ele tinha um problema de jogo. Devia dinheiro a pessoas que não negociam planos de pagamento. Eles vieram à nossa casa uma noite para cobrar. Bruno ficou muito parado atrás dela. Eu estava em casa sozinha, Mabel continuou. 3 homens. Eles tinham perguntas sobre onde meu pai estava, que bens nós tínhamos, se eu sabia como fazê-lo pagar. Eu não tinha as respostas que eles queriam. Ela respirou fundo, trêmula. Eu me tranquei em meu quarto com meu laptop e liguei para o 911, mas eles estavam arrombando a porta e eu estava aterrorizada e indefesa e completamente fora de controle. Mabel, a polícia chegou a tempo, ela disse rapidamente. Eu estava bem fisicamente, mas depois disso, eu não podia dormir, não podia ficar quieta. Cada som era uma ameaça, cada estranho era perigoso. Meu terapeuta disse que era hipervigilância, TEPT. Eu disse que era realidade. A mão de Bruno pousou cuidadosamente em seu ombro. Não possessivo, não controlador, apenas presente. Os jogos de guerra ajudaram, Mabel disse, sua voz firmando-se. Jogos de estratégia online onde eu controlava exércitos, antecipava ataques, construía defesas. Eu podia ficar acordada a noite toda lutando batalhas que eu podia realmente vencer. Problemas que tinham soluções, ameaças que eu podia neutralizar com o pensamento tático certo. Ela virou-se para encará-lo. Eu joguei por 6 anos, milhares de horas. Fiquei classificada no percentil superior globalmente, porque naqueles jogos eu nunca estava em defesa. Eu estava sempre 3 jogadas à frente. E na vida real, Bruno perguntou gentilmente. Na vida real eu tenho corrido desde então, Mabel admitiu. Novas cidades, novos empregos, novas identidades quando necessário. Sempre em movimento, porque ficar parada significa ser encontrada, ser presa, ser aquela aterrorizada garota de 17 anos novamente. A outra mão de Bruno subiu para segurar o rosto dela, seu polegar limpando uma lágrima que ela não tinha percebido que tinha caído. Eu não vou te prender, ele disse quietamente, as cláusulas de saída em seu contrato. Eu falei sério, você pode ir embora a qualquer momento. Eu sei. A mão de Mabel cobriu a dele, pressionando-a contra sua bochecha. É por isso que eu não tenho. Eles ficaram ali, o tabuleiro de xadrez entre eles coberto em cenários de violência e estratégia. Mas neste momento, apenas 2 pessoas que tinham sobrevivido por nunca deixar ninguém perto o suficiente para machucá-las, acidentalmente descobrindo como se sentia ser vista. Nós somos terríveis nisso, Bruno disse, um leve sorriso tocando seus lábios. Em ser honesto, em confiar. Terrível, Mabel concordou. Mas ela estava sorrindo também. Nós deveríamos provavelmente nos ater ao xadrez. Provavelmente. Mas nenhum deles se afastou. A cidade cintilava além das janelas. E em algum lugar lá fora, Moretti estava planejando sua próxima jogada. Mas neste momento, na intimidade suspensa de vulnerabilidade compartilhada, o jogo mais perigoso não era o do tabuleiro. Era o que eles estavam jogando um com o outro, onde cada palavra honesta era um sacrifício, cada momento de confiança era uma aposta, e nenhum deles tinha mais certeza se eles eram oponentes ou parceiros em algo muito mais aterrorizante do que a sobrevivência. Eles estavam aprendendo a ter esperança. Mabel acordou no sofá de couro no escritório de Bruno às 4h da manhã, desorientada e coberta com seu paletó. O tabuleiro de xadrez brilhava sob uma única luminária de mesa, peças espalhadas na configuração que ela tinha estado analisando antes que a exaustão a dominasse. Bruno sentou-se em sua mesa, trabalhando através de relatórios financeiros com o foco sombrio de alguém que não tinha dormido também.
Você deveria ter me acordado, ela disse, sentando-se e esfregando os olhos. Você precisava de descanso. Ele não olhou para cima das planilhas. Você tem estado trabalhando jornadas de 16 horas. Você também. Mabel moveu-se para o tabuleiro, estudando o trabalho da noite anterior dela com olhos frescos. Algo a incomodava, um padrão que ela tinha estado muito cansada para processar totalmente. Ela olhou fixamente para a sequência de ataque de Moretti, rastreando os carimbos de tempo, os alvos, os métodos. Então ela começou a mover peças para trás, reconstruindo cada assalto em reverso, procurando o ponto de origem da informação. O que é? Bruno perguntou, finalmente notando sua intensidade. O caos é muito perfeito, Mabel disse lentamente, sua mente analítica acelerando. Olhe isto. Ela apontou para um marcador vermelho no tabuleiro. Moretti atingiu seu armazém em Red Hook no dia 15, mas aquele carregamento foi movido para lá apenas 12 horas antes. Mudança de última hora devido a greves de estivadores. Como ele sabia? Bruno ficou de pé, movendo-se mais perto. Nós temos vazamentos de informação. Acontece. Agora olhe para este. Ela indicou outro ataque. Sua empresa de construção no Queens. As pessoas de Moretti apareceram exatamente 4 horas depois que você transferiu 8 milhões em dinheiro para lá para uma aquisição de imóveis. Isso não é um vazamento, isso é inteligência em tempo real. Você está dizendo que ele tem alguém dentro? Bruno disse cuidadosamente. Eu estou dizendo que ele tem alguém alto o suficiente dentro para acessar mudanças operacionais, movimentos financeiros, decisões estratégicas. As mãos de Mabel moveram-se rapidamente pelo tabuleiro, isolando padrões. Cada ataque não é caos aleatório. É caos perfeitamente informado. A aleatoriedade é camuflagem para quão precisamente ele sabe onde atacar. A mandíbula de Bruno apertou. Quantas pessoas têm esse nível de acesso? Você me diz. Mabel virou-se para encará-lo. Quem está na sala quando você faz mudanças operacionais de última hora? Quem conhece seus movimentos financeiros? Quem tem acesso à sua agenda, suas rotações de segurança, seu planejamento estratégico? Meu círculo íntimo, Bruno disse quietamente. 5 pessoas, homens que eu conheço há anos, homens que meu pai confiava. Um deles está alimentando Moretti com tudo. Mabel observou seu rosto cuidadosamente. E eles são bons nisso porque eles estão fazendo parecer coleta de inteligência externa em vez de traição interna. Bruno moveu-se para sua mesa, puxando uma pasta com fotografias e dossiês. Suas mãos estavam firmes, mas Mabel podia ver a tensão em seus ombros. O guerreiro preparando-se para uma ferida que ele não queria reconhecer. Dante Romano, Bruno disse, colocando a primeira foto. Meu primo crescemos juntos. Ele é leal à família acima de tudo. Mabel estudou a história de Dante, o padrão de seus movimentos. Ele não estava presente em 3 dos ataques onde a informação vazou. Risque-o. Bruno continuou pelo círculo. 2 outros soldados que tinham servido seu pai, cada um com álibis ou restrições operacionais que os eliminavam como suspeitos. Então ele hesitou antes de colocar a fotografia final. Carlo Messina, ele disse, e algo em sua voz fez o peito de Mabel apertar. O mais antigo amigo de meu pai. Ele estava lá quando eu nasci. Ensinou-me como negociar meu primeiro acordo territorial. Ele tem sido meu conselheiro desde que eu assumi a família. Mabel pegou a fotografia, estudando o homem distinto com cabelo prateado e olhos quentes. Então ela virou-se para o tabuleiro, rastreando os vazamentos de informação contra reuniões operacionais, transferências financeiras, decisões estratégicas. Seu estômago caiu, é ele, ela disse quietamente. Não. A voz de Bruno era plana com negação. Carlo nunca olharia para o padrão. Mabel começou a mover peças, mostrando-lhe a correlação. Cada único vazamento acontece dentro de 6 horas de uma reunião. Carlo compareceu. Cada transferência financeira que Moretti sabia.
Carlo tinha acesso à mudança de armazém. Carlo foi copiado naquele e-mail de logística. O local de construção da rainha. Carlo contraassinou a autorização de transferência. Isso é circunstancial, Bruno argumentou, mas sua voz faltava convicção. Isso não é. Mabel puxou seu laptop, dedos voando pelo teclado. Eu tenho estado rastreando padrões de comunicação através de seu sistema telefônico. Não me olhe assim. Você me deu completa autonomia analítica. Ela virou a tela para ele. Carlo faz uma chamada de 15 minutos para um número não listado toda quinta-feira às 21 é isso. Exatamente 12 horas depois, Moretti faz uma jogada. Bruno olhou fixamente para os dados, seu rosto drenando de cor. Ele tem estado com minha família por 40 anos, o que o torna a perfeita traição. Mabel disse gentilmente. Alguém que você nunca suspeitaria. Alguém cuja lealdade é assumida, não questionada. Alguém que tem acesso a tudo, porque ele é confiado com tudo. Bruno sentou-se pesadamente, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia genuinamente perdido. Por quê? Por que Carlo faria isso? Mabel puxou registros financeiros que ela tinha estado cruzando. A morte de seu pai 3 anos atrás. Houve uma disputa de sucessão. Vários capos pensaram que Carlo deveria ter sido nomeado sucessor em vez de você. Ele era mais velho, mais experiente. Mas seu pai escolheu você. Carlo apoiou essa decisão, Bruno. Bruno disse, mas dúvida rastejou em sua voz publicamente. Mabel mostrou-lhe comunicações criptografadas que ela tinha rastreado através de canais secundários. Privadamente, ele tem estado sangrando suas operações a seco. Pequenas quantias, imperceptíveis individualmente, mas coletivamente milhões. Ele não está apenas traindo você para Moretti. Ele está se posicionando para Moretti te eliminar, para que ele possa negociar a partilha de poder no rescaldo. A evidência era condenatória, inquestionável, e estava destruindo-o. Mabel observou Bruno processar a traição não com raiva, mas com devastador luto. O homem que o ensinou a estratégia tinha estado usando esse mesmo conhecimento para desmantelar tudo o que Bruno tinha construído. Eu deveria ter visto, Bruno disse finalmente, sua voz oca. Eu confiei nele. Eu nunca questionei. Isso não é uma fraqueza. Mabel interrompeu, movendo-se para ficar na frente dele. Confiança não é estupidez. Ele explorou sua lealdade, seu amor por ele. Isso é culpa dele, não sua. Meu pai teria visto. Seu pai te treinou para ver inimigos, Mabel disse firmemente. Não para ver traição da família. Essas são habilidades diferentes. Ela ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos dele. Bruno, olhe para mim. Ele encontrou os olhos dela e a crua vulnerabilidade ali quase partiu o coração dela. Isso não te torna fraco, Mabel disse quietamente. Isso te torna humano, e ser humano em seu mundo, essa é a coisa mais corajosa que você pode ser. Algo rachou em seu cuidadosamente mantido controle. Bruno estendeu a mão para ela, puxando-a para perto com intensidade desesperada, e Mabel foi de bom grado, envolvendo seus braços em volta dele, enquanto sua testa pressionava contra seu ombro. Eu confiei nele com tudo. Bruno disse, sua voz abafada. Minha vida, o legado de minha família. Eu sei. A mão de Mabel moveu-se para seu cabelo, segurando-o firme. E agora você sabe em quem você pode realmente confiar. Ele recuou ligeiramente, suas mãos emoldurando o rosto dela com intensidade trêmula. Você. Eu confio em você. Eu sei. Ela sussurrou. Eu confio em você também. O que é aterrorizante? Mabel, o que quer que ele fosse dizer, dissolveu-se enquanto ele a beijava em vez disso. E não era a paixão calculada que ela poderia ter esperado. Era crua, desesperada, honesta. Um homem afogando-se encontrando ar, um guerreiro baixando sua armadura,
Duas pessoas que tinham sobrevivido por nunca serem vulneráveis. Descobrindo como se sentia ser completamente exposto com alguém que não o usaria como arma. Mabel o beijou de volta com igual intensidade, suas mãos agarrando os ombros dele, ancorando-os ambos. O tabuleiro com suas peças e traições e pesadelos estratégicos desvaneceu-se. A cidade além das janelas desapareceu. Havia apenas isso, a inesperada segurança de ser totalmente conhecida e escolher ficar. De qualquer forma, quando eles finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, Bruno apoiou sua testa contra a dela. Isso complica tudo. Tudo já estava complicado, Mabel respondeu. Isso apenas o torna honesto. Carlo fará sua jogada em breve, Bruno disse, a realidade voltando. Agora que nós sabemos, nós temos que agir antes que ele perceba que nós sabemos. Então nós armamos uma armadilha, Mabel disse, sua mente estratégica já trabalhando. Nós usamos o tabuleiro para planejar sua exposição. Nós damos a ele informação falsa e observamos para onde ela vai. Nós, Bruno repetiu, e a palavra soou como uma promessa. Parceiros, Mabel confirmou. Em estratégia e todo o resto, o jogo tinha mudado novamente. O inimigo estava dentro, e as duas pessoas menos equipadas para confiar em alguém tinham acidentalmente descoberto que eles podiam confiar um no outro, o que os tornava ou a parceria mais perigosa em Manhattan, ou a mais vulnerável, possivelmente ambos. A segura casa segura em Tribeca cheirava ao café e pavor. Mabel sentou-se em frente a Bruno em uma mesa de jantar convertida, agora servindo como um centro de comando tático. Feeds de vigilância brilhando em 3 monitores. Os movimentos de Carlo tinham acelerado dramaticamente nas últimas 24 horas. Chamadas frenéticas para números desconhecidos. Reuniões com os representantes de Moretti pegas em seus dispositivos de vigilância plantados. E o mais condenatório, uma reunião de tratado agendada em um restaurante de luxo em Midtown para a noite seguinte. Ele sabe que nós sabemos, Mabel disse, rebobinando a filmagem de vigilância. Olhe para sua postura, seu padrão de comunicação. Ele está se movendo como alguém que está ficando sem tempo. Bruno ficou de pé junto à janela, sua silhueta rígida contra o horizonte de Manhattan. Ele tinha mal dormido, mal comido, processando a traição da maneira como homens de seu mundo aprendiam a processar catástrofes, convertendo dor em estratégia. A reunião amanhã, Bruno disse quietamente, é a jogada, o movimento final. O tratado é suposto ser uma negociação de cessar-fogo com Moretti. Mabel confirmou, puxando os detalhes da reunião. Carlo organizou isso. Ele é suposto mediar. Ele é suposto me eliminar. Bruno corrigiu. A reunião é uma armação. Moretti faz uma jogada contra minha pessoa enquanto Carlo sinaliza à polícia que provavelmente já está posicionada. Enquadre-o como uma ameaça externa. Me prenda por conspiração ou violência. E, de repente, Moretti possui o território enquanto Carlo negocia sua sobrevivência com quem quer que assuma. É elegante, na verdade, Mabel disse. Sua mente analítica apreciando a estratégia mesmo enquanto seu coração a rejeitava. Ele usa ambos os lados para te destruir, então se posiciona como o terreno neutro onde o poder se consolida. Muito elegante, a voz de Bruno era oca. Muito italiano. Meu pai teria feito exatamente a mesma coisa na posição de Carlo. Mabel levantou-se e moveu-se para ele, pegando sua mão. Nós o contra-atacamos. Nós usamos o tabuleiro para não. Bruno se afastou, sua mandíbula apertando. Você está saindo. Com licença. Eu estou te mandando embora, Bruno disse, seu tom não admitindo negociação. Fora da cidade, em algum lugar seguro. Você fez o que eu te contratei para fazer. Você identificou a ameaça. Você resolveu o problema. Agora você pega sua indenização, sua liberdade e você desaparece. Mabel olhou fixamente para ele, raiva subindo como calor. Você está realmente sugerindo que eu te abandone agora?
Eu estou sugerindo que você sobreviva. Seus olhos eram ferozes com protetividade e desespero. Mabel, se isso der errado amanhã, se algo der errado, eu não vou ter você pega na consequência. Você pega sua agência, seus recursos, sua estratégia de saída. Você usa. Não. A voz de Mabel era afiada como uma lâmina. Você não pode tomar decisões unilaterais sobre minha segurança, Bruno. Isso não é uma parceria. Isso não é nem uma negociação. Essa é a mesma dinâmica de controle em que você construiu sua vida inteira. Isso é diferente. É exatamente o mesmo, Mabel interrompeu. Você está com medo. Então, você está tentando controlar o resultado controlando-me. Mas eu não vou deixar você. Eu não estou saindo, eu estou ficando. E nós vamos contra-atacar o movimento de Carlos juntos, porque é isso que parceiros fazem. Parceiros não assistem um ao outro morrer. Bruno disse asperamente. E covardes não assistem às pessoas que eles amam arriscar tudo por eles e simplesmente fugir. Mabel contra-atacou. Ela deu um passo mais perto, forçando-o a encontrar os olhos dela. Eu te amo, você incrivelmente teimoso homem italiano. O que significa que eu não vou a lugar nenhum. Eu estou levando isso até o fim. Nós estamos levando isso até o fim. As mãos de Bruno subiram, segurando o rosto dela como se ele tivesse medo que ela pudesse desaparecer. Você poderia morrer. Você também. Isso tem sido verdade desde que eu entrei nisso. As mãos de Mabel agarraram seus pulsos. Mas eu não estou com medo de morrer, Bruno. Eu estou com medo de viver e descobrir que abandonei a única pessoa que realmente me vê. Essa é a única morte que importa. Algo quebrou em sua expressão. O cuidadoso controle, a protetora distância, o medo. Ele a beijou com intensidade desesperada, e ela o beijou de volta, derramando cada gota de compromisso e desafio nisso. Quando eles se separaram, sua testa apoiou-se contra o dela. Você vai me matar, ele sussurrou. Provavelmente Mabel concordou. Mas eu vou fazer isso enquanto nós estamos ganhando. Bruno recuou ligeiramente, estudando o rosto dela. Um lento sorriso espalhou-se por suas feições. O primeiro sorriso genuíno que ela tinha visto desde que eles tinham identificado a traição de Carlo. Você é absolutamente insana. Eu aprendi com o melhor. Mabel apertou as mãos dele. Agora vamos falar sobre o ponto cego de Carlo. Eles voltaram para o display tático, e a mente analítica de Mabel mudou para overdrive. Ela traçou o padrão de comunicação de Carlo, sua logística de reunião, os arranjos de segurança para o restaurante. Ele pensa que você vai reagir como uma peça de xadrez padrão, Mabel disse, movendo peças em seu tabuleiro mental. Um rei sob ameaça move-se defensivamente. Ele recua. Ele fortifica. Ele joga seguro. Carlo contando com isso. Ele está contando com você tomando medidas protetoras que te deixam vulnerável ao seu ataque real. Então eu não, Bruno disse, entendimento surgindo em seus olhos. Eu me movo como você se move. Inesperado, agressivo, não convencional. Exatamente. Mabel puxou o layout do restaurante. A reunião é amanhã às 20h. Supostamente terreno neutro, mas Carlo terá homens posicionados para te neutralizar antes que a polícia chegue. O sinal da polícia é apenas seguro. A real ameaça é interna. E se eu não aparecer como esperado, então nós controlamos a narrativa. Mabel disse, nós damos à polícia uma razão para estar lá que não tem nada a ver com o plano de Carlo. Nós o expomos antes que ele possa executar a armação. O telefone de Bruno zumbiu. Uma mensagem de Dante. Carlo acabou de autorizar transferências massivas de dinheiro, movendo bens, preparando-se para fugir. Ele está acelerando, Bruno disse sombriamente. Ele sabe que nós estamos nos aproximando, o que significa que amanhã precisa acontecer do jeito dele. Mas em nossos termos, Mabel disse. Ela levantou-se andando,
Sua mente trabalhando através de cenários em velocidade relâmpago. Você vai à reunião. Tudo aparece normal, mas sua saída não é defensiva. É um ataque calculado contra Carlo. Contra as expectativas de todos, Mabel corrigiu. Nós deixamos a polícia se mover como planejado, mas nós te posicionamos como o que os chamou. Você se torna a vítima que neutralizou a ameaça, não o criminoso que eles vieram prender. Isso requer tempo mais preciso do que qualquer coisa que nós já tentamos. Bruno disse quietamente. Eu sei. Mabel virou-se para encará-lo. O que é porque eu vou estar em seu ouvido o tempo todo. Nós usaremos as comunicações seguras. Eu vou monitorar a frequência da polícia, os sinais de Carlo, os movimentos de Moretti. Você executa exatamente como nós planejamos e você sai daquele restaurante livre. E se algo der errado, não vai. Mabel disse com absoluta confiança. Porque você vai jogar como se você não estivesse apenas defendendo um reino, Bruno. Você vai jogar como se estivesse protegendo a única pessoa que realmente importa para você. E isso muda tudo. Bruno a puxou para perto novamente, enterrando seu rosto em seu cabelo. Eu te amo, Mabel Smith. Eu sei, ela sussurrou. E eu vou garantir que você sobreviva para passar o resto de sua vida se arrependendo dessa admissão. Ele riu, uma risada real genuína que parecia aliviar parte da terrível tensão em seus ombros. Parceiros, sempre. Mabel confirmou. Agora, vamos destruir um traidor. O restaurante ocupava o 304º andar de uma torre de Manhattan, todas janelas do chão ao teto, e subestimada elegância italiana. Bruno chegou precisamente às 20 am, imaculado em um terno de carvão, movendo-se com a controlada confiança que tinha definido sua vida adulta inteira. Para qualquer um assistindo, ele apareceu exatamente como esperado. Um chefe da máfia chegando para uma negociação de tratado que ele acreditava que garantiria sua posição. Apenas Mabel sabia a verdade. Tudo sobre amanhã seria determinado pelo que aconteceu nos próximos 60 minutos. Eu estou em posição, Bruno disse quietamente, seus lábios mal se movendo enquanto ele tomava seu assento na mesa reservada. O microfone embutido em seu abotoadura transmitiu a mensagem para Mabel, que sentou em uma van a 3 quarteirões de distância, monitorando cada frequência disponível para aplicação da lei, a organização de Moretti e as pessoas de Carlo. Visual em Carlo, Mabel confirmou, assistindo ao feed de segurança que eles tinham hackeado antes da reunião. Ele está a 2 minutos de distância. 2 homens com ele, ambos armados. Moretti chegou primeiro, flanqueado por sua própria equipe. A negociação começou com a coreografada civilidade de empreendimento criminal, ofertas e contra-ofertas, concessões territoriais enquadradas como vantagem mútua, acordos projetados para durar até que alguém descobrisse como quebrá-los. Você está indo ótimo. A voz de Mabel veio através do fone de ouvido de Bruno. Firme e calma. Fique paciente. Não desvie. Carlo entrou como um homem chegando à sua própria coroação, movendo-se diretamente para o lado de Bruno, com a familiaridade de décadas. Bruno, meu garoto, você parece cansado. Este negócio com Moretti tem estado te desgastando. Tem, Bruno concordou facilmente, pedindo vinho que ele não beberia. O que é porque eu estou grato por sua mediação, Carlo. Sua orientação tem sido inestimável nestas últimas semanas. As palavras estavam codificadas. Uma mensagem que apenas Carlo entenderia. Uma referência a todas as maneiras como ele tinha guiado os ataques de Moretti. Toda a informação confidencial que ele tinha canalizado para o inimigo externo. Bruno observou as pupilas de Carlo dilatarem ligeiramente, observou sua mão mover-se em direção ao telefone escondido sob sua jaqueta. Sinal de entrada, Mabel anunciou. A polícia está a 2 quarteirões de distância. Carlo acabou de enviar o código de ativação para seus homens.
Bruno ficou de pé suavemente, movendo-se em direção ao banheiro. Uma jogada predeterminada em sua contra-estratégia. Enquanto ele passava pela posição de Moretti, sua mão roçou contra o copo de vinho do homem. E naquele segundo de contato, ele deixou algo para trás. Um celular contendo gravações de cada conversa entre Carlo e Moretti baixado diretamente dos sistemas seguros que Bruno tinha hackeado 3 horas antes. Essa é nossa apólice de seguro. A voz de Mabel estava tensa com excitação. Mas você precisa executar a fuga agora. Enquanto Bruno emergiu do banheiro, 2 dos homens de Carlo moveram-se em direção a ele, suas mãos alcançando dentro de suas jaquetas. No exato mesmo momento, policiais em equipamento tático inundaram a entrada do restaurante, não posicionados para prender Bruno, mas posicionados entre ele e as pessoas de Carlo. Polícia. Ninguém se move. Os oficiais se espalharam, protegendo o espaço com eficiência praticada. Bruno Costa, um dos oficiais, chamou, arma sacada, mas não levantada. Sim, eu sou Bruno Costa. Bruno disse calmamente, suas mãos visíveis. E eu estou grato por você estar aqui. Eu liguei para seu departamento 45 minutos atrás para relatar uma ameaça ativa de Carlo Mizina, que tem estado coordenando com organizações criminosas externas para me eliminar. A arma que estes homens estão carregando deveria fornecer sua primeira peça de evidência. A performance foi impecável. Bruno posicionou-se como a vítima que tinha orquestrado seu próprio resgate, o gênio estratégico que tinha antecipado a armadilha. Os homens de Carlo foram desarmados e detidos antes que pudessem reagir. Moretti tentou sair quietamente, mas os oficiais já tinham bloqueado aquela saída. E Carlo ele mesmo ficou congelado em choque, percebendo que o homem que ele tinha mentorado, o homem que ele tinha ensinado a pensar estrategicamente, o tinha superado completamente. Você nos gravou, Carlo disse, sua voz oca com realização. Tudo, Bruno confirmou quietamente. Mabel mapeou sua psicologia perfeitamente. Você estava tão focado em executar o plano exatamente como você o tinha imaginado que você nunca considerou que eu tinha modificado as regras. O telefone contendo as gravações foi descoberto na posse de Moretti, exatamente onde Bruno o tinha plantado durante aquele breve contato crucial. A combinação das gravações, os homens armados e o próprio comportamento de Carlo criou uma narrativa inegável. Carlo tinha coordenado com Moretti para orquestrar a eliminação de Bruno e incriminá-lo por atividade de crime organizado. Em vez disso, Carlo tinha sido pego em flagrante. Enquanto os oficiais prendiam Carlo em algemas, ele finalmente entendeu o alcance de sua derrota. Quem te ajudou a planejar isso? Ele exigiu. É muito sofisticado para você sozinho. Meu pai nunca teve alguém que o amasse o suficiente para ver mais possibilidades do que apenas sobrevivência. Bruno interrompeu friamente. É por isso que ele perdeu e é por isso que você está acabado. 20 minutos depois, Bruno emergiu do restaurante para a noite de Manhattan. A polícia estava processando os homens de Moretti, garantindo evidências, notificando agências federais de atividade de crime organizado que eles descobririam através das conversas gravadas. A narrativa estava estabelecida. Bruno tinha descoberto uma conspiração contra sua vida e tinha entregado evidências às autoridades. Era uma narrativa que o protegeria muito mais eficazmente do que a violência jamais poderia. Mabel estava esperando em um local seguro a 3 quarteirões de distância. No momento em que Bruno entrou pela porta da casa segura, ela se lançou sobre ele, beijando-o com todo o medo e alívio e triunfo das últimas 24 horas. Você conseguiu. Ela respirou contra os lábios dele. Você realmente conseguiu. Bruno recuou o suficiente para olhá-la, suas mãos ainda tremendo de adrenalina e emoção crua. Nós conseguimos, ele corrigiu, emoldurando o rosto dela com ternura desesperada. Mas eu nunca vou deixar você fazer algo tão aterrorizante novamente.
Você não pode tomar decisões unilaterais sobre minha segurança. Mabel o lembrou com um leve sorriso. Lembra? Sim. Ele a beijou novamente, mais profundamente desta vez, derramando tudo nisso. Gratidão, amor. O alívio avassalador da sobrevivência, eu lembro. Eles se moveram para o sofá, Bruno puxando-a para seu colo, seus braços enrolados em volta dela como se ela pudesse desaparecer. Do lado de fora, a cidade cintilava com a indiferença de Nova York. Mas neste momento, eles eram as únicas duas pessoas no mundo que importavam. Moretti vai querer vingança, Mabel disse contra seu peito. As gravações que nós plantamos nele expõem sua operação inteira. Agências federais vão descer sobre ele como gafanhotos. É isso que nós queríamos, Bruno disse quietamente. Moretti eliminado, Carlo aprisionado. As operações de minha família expostas o suficiente para forçar legitimidade, mas não o suficiente para me destruir. A narrativa pública é que eu cooperei com a aplicação da lei para desmantelar uma conspiração interna. Isso me dá credibilidade com as autoridades e imunidade da maioria das acusações. Você pensou no final do jogo, Mabel observou, olhando para ele. Tudo depois da vitória. Eu aprendi com o melhor, Bruno respondeu. Você me ensinou que a jogada mais importante é sempre a depois do checkmate. É onde a estratégia se torna visão. A respiração de Mabel prendeu. O que você está dizendo? Bruno alcançou dentro de sua jaqueta e puxou uma pequena caixa de veludo. Eu estou dizendo que eu estou feito com meias medidas. Eu estou feito com arranjos temporários. Eu estou feito com qualquer coisa menos que absoluto compromisso permanente com você. Ele abriu a caixa para revelar um anel de diamante, elegante e discreto. Nada chamativo ou ostentoso. Apenas absoluta beleza em perfeita simplicidade. Case-se comigo, Mabel, Bruno disse quietamente. Construa este novo império comigo. Não o criminoso, o legítimo. Uma vida onde nós usamos estratégia para criação em vez de controle. Onde nosso brilho constrói coisas em vez de destruí-las. Mabel estava chorando agora, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, ela disse. Sim, absolutamente sim. Na manhã seguinte, eles sentaram no terraço da cobertura de Bruno, enquanto o amanhecer quebrava sobre Manhattan. A cidade parecia diferente de alguma forma. Menos ameaçadora, mais cheia de possibilidade. Bruno segurou a mão de Mabel, o diamante pegando a luz inicial, e pela primeira vez em sua vida adulta inteira, ele sentiu algo que não era cálculo estratégico ou intensidade controlada. Ele sentiu paz. Meu pai costumava me dizer que sentimento era fraqueza, Bruno disse quietamente, passando seu polegar pelas juntas de Mabel. Que amor era uma responsabilidade que você não podia pagar neste negócio. Ele disse que os homens que venciam eram os que podiam sacrificar qualquer coisa, território, dinheiro, pessoas, sem hesitação ou arrependimento. Ele estava errado, Mabel disse simplesmente. Ele estava, Bruno concordou, e eu passei minha vida adulta inteira emulando-o. Construí um império em seus princípios. Controle através de distância, poder através de isolamento, vitória através da habilidade de eliminar qualquer um que se tornasse uma responsabilidade. Ele virou-se para encará-la. E estava me matando, Mabel. Eu não percebi quão oco eu tinha me tornado até que você me venceu no xadrez e me fez ver as coisas de forma diferente. Eu não te fiz fazer nada, Mabel disse suavemente. Eu apenas te mostrei que outra opção existia. Não, Bruno corrigiu, sua mão movendo-se para o rosto dela. Você me mostrou que ser visto, realmente genuinamente visto por outra pessoa, não era uma fraqueza. Era a coisa mais forte que eu poderia possivelmente fazer. Quando você identificou a traição de Carlo, quando você planejou minha fuga, quando você ficou ali e me disse que você não iria embora, essa era você me escolhendo. É isso que o amor realmente é, não a eliminação de responsabilidade.
É a escolha voluntária de se tornar vulnerável com alguém em quem você confia, absolutamente. Mabel inclinou-se em seu toque, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Eu vou mudar tudo, Bruno continuou. Não porque eu sou uma boa pessoa de repente, mas porque você me fez entender que há outra maneira de construir poder. Poder estratégico, poder duradouro. O tipo que vem de construir pessoas em vez de derrubá-las. Como isso parece? Mabel perguntou. Parece conosco, Bruno disse simplesmente. Parceiros, apostas iguais. Sua voz é tão válida quanto a minha em cada decisão. Eu consulto com você e você pode dizer não sem consequências. Nós usamos os bens legítimos para construir algo melhor do que o que nós estamos derrubando. Os centros juvenis, Mabel disse, entendimento surgindo em seus olhos. Os centros juvenis, Bruno confirmou, e programas de mentoria, pensamento estratégico, educação, oportunidades para crianças que não têm famílias que possam ensiná-las a sobreviver nesta cidade. Nós pegamos tudo o que meu pai me ensinou sobre xadrez e estratégia, e nós damos isso para pessoas que precisam sem a violência ou o compromisso moral. Sua família não vai apoiar isso, Mabel disse cuidadosamente. Minha família não tem mais voto, Bruno respondeu. Dante honrará minha sucessão porque ele respeita minhas decisões. O resto da organização se alinhará porque eles entendem que legitimidade é sobrevivência. Agora, o governo federal vai nos observar de perto após as prisões desta semana. Ou nós nos adaptamos, ou nós desaparecemos. E você está escolhendo adaptar-se, Mabel disse. Eu estou escolhendo você, Bruno corrigiu. Uma adaptação é apenas a lógica consequência dessa escolha. Ele a puxou para perto, beijando sua testa, suas bochechas, finalmente seus lábios. Eu te amo, Mabel Smith. Eu amo a maneira como você me desafia. Eu amo a maneira como você vê possibilidades onde eu vejo obstáculos. Eu amo que você estava aterrorizada e você ficou mesmo assim porque você acreditava em nós. Eu te amo também. Mabel sussurrou contra seus lábios. Mesmo quando você está sendo insuportável sobre tomar decisões unilaterais. Bruno riu o som genuíno e desprotegido. Eu vou trabalhar nisso. É melhor você, Mabel disse, recuando, porque eu vou te repreender por isso cada única vez. Eu sei, Bruno disse, e seu sorriso era radiante com o tipo de alegria que só vem de ser completamente e vulneravelmente conhecido e amado. De qualquer forma, é por isso que eu quero passar o resto da minha vida com você. Eles ficaram juntos no terraço enquanto o sol pintava Manhattan em tons de ouro e rosa. Duas pessoas que tinham sobrevivido em isolamento por tempo demais, finalmente descobrindo o que significava estar seguro dentro da presença de outra pessoa. O tabuleiro de xadrez no escritório abaixo ainda estava coberto com peças. Os cenários táticos que tinham salvo a vida de Bruno. O brilho estratégico que tinha desmantelado um império. Mas de pé aqui com Mabel, Bruno percebeu que a real vitória não estava no tabuleiro de forma alguma. Estava neste momento na decisão de ser algo mais do que o que seu pai tinha ensinado a ele para ser. Estava na escolha de deixar alguém amá-lo sem tratá-lo como fraqueza. O que você está pensando? Mabel perguntou, apertando a mão dele. Que eu passei 34 anos aprendendo como vencer guerras, Bruno disse quietamente. E levou uma frenética empregada de mesa com um café manchado, mãos para me ensinar que a única guerra que importa é a dentro de você mesmo. E eu acabei de vencê-la. Mabel apoiou sua cabeça em seu ombro, e eles ficaram juntos enquanto a cidade acordava em volta deles, cheia de possibilidade, cheia de perigo, cheia do bonito, incerto futuro que eles iriam construir juntos. 6 meses depois, o Centro Estratégia ocupava o inteiro andar térreo de um edifício renovado em East Harlem. O nome significava Centro de Estratégia em italiano, e o espaço foi projetado para ser exatamente o que Mabel tinha imaginado.
Um santuário para jovens que precisavam aprender como pensar seu caminho para fora de situações que não ofereciam saídas fáceis. O salão principal continha 12 diferentes estações de jogo, xadrez, é claro, mas também Go, jogos de guerra estratégicos, simulações de batalhas históricas. Ao longo das paredes, fotografias documentavam as vidas de estudantes que tinham passado pelo programa, crianças do bairro que tinham aprendido a pensar estrategicamente sobre seus futuros e estavam agora na faculdade, aprendizados, carreiras legítimas. Mabel moveu-se pelo espaço com a quieta confiança de alguém que tinha finalmente parado de correr. Ela usava roupas de designer agora, nada do uniforme atrás do qual ela tinha se escondido na vigília da noite. Mas sua energia era a mesma. Frenética, brilhante, totalmente destemida. Ela estava ensinando um grupo de crianças de 12 anos sobre tempo no xadrez, quando Bruno apareceu, carregando uma pasta que a fez imediatamente desconfiada. Senhor Costa, ela disse usando sua voz de professora, você não tem negócios legítimos para atender? Eu tenho, Bruno disse, trocando olhares de cumplicidade com os estudantes que estavam divertidos pela completa falta de deferência de sua professora para com o homem mais poderoso de Manhattan. Mas envolve minha esposa, então eu imaginei que levava precedência. Esposa, um dos estudantes disse, sorrindo. Isso ainda é selvagem. O chefe é casado com a senhora do xadrez. A senhora do xadrez? Mabel corrigiu. Embora ela estivesse sorrindo enquanto Bruno envolvia um braço em sua cintura, é também uma parceira no negócio, uma parceira na estratégia e uma parceira que ocasionalmente toma decisões muito tolas, como casar com homens italianos que pensam que são charmosos. Eu não sou charmoso, Bruno disse, beijando o topo de sua cabeça, mas eu sou devotado. Qual é melhor? Senhorita Mabel, deveríamos apenas dizer a ele a resposta? Outro estudante perguntou claramente por dentro de algo. A cabeça de Mabel virou-se bruscamente para Bruno. O que você fez? Bruno abriu a pasta, revelando renderizações arquitetônicas e projeções financeiras. Eu fiz o que você me ensinou a fazer. Eu joguei o jogo longo. Ele espalhou os documentos sobre uma mesa de xadrez. O Centro Estratégia tem excedido todas as nossas projeções. 85% dos graduados estão buscando educação superior ou carreiras qualificadas. O governo federal está tão impressionado que eles querem financiar a expansão. Bruno, esta é a proposta para um segundo centro. Ele continuou, apontando para as renderizações. East Harlem, que nós acabamos de abrir. Mas os federais querem mais 5, um em cada distrito, e eles estão oferecendo para igualar nosso financiamento dólar por dólar pelos próximos 10 anos. Mabel olhou fixamente para os documentos, sua mente analítica imediatamente calculando as implicações. Isso é 50 milhões em financiamento igualado conservadoramente, Bruno confirmou. O que significa que nós estamos olhando para a genuína transformação institucional de desenvolvimento juvenil na cidade de Nova York. Até o momento em que essas crianças terminarem suas trajetórias educacionais, haverá infraestrutura de pipeline para mantê-los avançando. Isso é Mabel não conseguia encontrar as palavras. É isso que acontece quando você ensina alguém que foi treinado para pensar em termos de controle territorial, a pensar em termos de mudança sistêmica em vez disso. Bruno disse quietamente. Eu passei 30 anos aprendendo a comandar um império. Você me ensinou a construir um legado. Ele puxou um pequeno envelope de dentro de sua jaqueta. Dentro estava uma fotografia. Os dois deles em seu casamento, que tinha sido pequeno e privado, realizado em uma capela em Tribeca com apenas Dante e 3 de suas pessoas mais confiáveis como testemunhas. Na foto, eles estavam rindo de algo que ninguém mais jamais saberia. Suas mãos entrelaçadas, sua alegria absolutamente genuína. Mabel Smith Costa, Bruno disse, sua voz baixa o suficiente para apenas ela ouvir. Eu quero que você saiba que isso é no que eu estava pensando
quando assinei o contrato inicial com o governo federal. Não o dinheiro, não a expansão, este momento. Você neste espaço que você criou, ensinando jovens a sobreviver com suas mentes em vez de sua violência. Isso é vitória. Isso é legado. Você vai me fazer chorar na frente de estudantes, Mabel disse, mas ela já estava sorrindo através das lágrimas. Bom, Bruno disse, eles precisam ver que ser poderoso não significa ser intocável. Isso significa estar disposto a ser tocado pelas coisas que você ama. Ele deu um passo para trás, puxando um pequeno envelope de veludo que ele tinha estado escondendo em seu bolso da jaqueta. Dentro estava um conjunto de abotoaduras de peças de xadrez combinando. Rainha branca e rei preto interligados. Um para cada um de nós, ele explicou, colocando um. Então, quando nós estamos separados, nós lembramos que nós ainda estamos jogando o mesmo jogo com o mesmo objetivo. Cheque-mate contra o mundo que tentou nos conter. Isso é incrivelmente sentimental para um homem que afirma não ser charmoso, Mabel disse, colocando o outro abotoadura. Eu aprendi muito em 6 meses, Bruno respondeu. Ele olhou em volta do espaço para os estudantes que estavam tentando muito duramente fingir que eles não estavam completamente investidos nesta conversa, e a maior parte dela. Os estudantes irromperam em sorrisos cúmplices e Mabel riu, balançando a cabeça. Ok, todo mundo, de volta ao exercício. Seu objetivo é ver 12 jogadas à frente como sua professora. E mais importante, ela adicionou, olhando para Bruno, jogue como alguém que não tem medo de sacrificar o resultado esperado por algo melhor. Enquanto os estudantes voltavam aos seus jogos, Bruno puxou Mabel para a área do escritório, uma versão menor de seu escritório da cobertura, mas com janelas com vista para o bairro em vez do horizonte. Há algo mais, Bruno disse, e a nota em sua voz a fez olhar para cima bruscamente. Algo que eu preciso te contar. Você está me assustando, Mabel disse. Está tudo bem? Tudo está melhor do que bem, Bruno confirmou. Eu estou me afastando da organização completamente. Os olhos de Mabel arregalaram-se. O quê? Eu tenho estado treinando Dante para assumir pelos últimos 6 meses, Bruno explicou calmamente. Os negócios legítimos, as operações de importação, tudo isso transiciona para ele no próximo mês. Eu vou permanecer em capacidade consultiva apenas, mas operacionalmente eu estou terminado. O chefe da máfia morre amanhã, Mabel. Ele se transforma em outra pessoa inteiramente. Em quê? Mabel perguntou, embora ela pensasse que sabia a resposta. Em um estrategista, Bruno disse simplesmente. No fundador e diretor de uma organização sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento e mentoria de jovens. Em um marido que vai para casa toda noite para a mulher que salvou sua vida. Em alguém que constrói em vez de destrói. Mabel estava chorando agora, genuínas lágrimas de alegria e alívio. Essa é a coisa mais romântica que você já disse. Eu mal estou começando, Bruno disse. E ele a puxou para um beijo que provava como promessas e redenção, e a absolutamente aterrorizante, absolutamente bonita possibilidade de um futuro construído em algo diferente de poder e controle. O momento final veio enquanto eles ficaram juntos no centro estratégia, enquanto a noite se instalava sobre East Harlem. O sol estava se pondo sobre Manhattan, pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Estudantes estavam arrumando seus conjuntos de peito, preparando-se para partir para suas casas e famílias, carregando consigo o conhecimento de que eles podiam sobreviver através de estratégia, através de brilho, através da absoluta recusa em aceitar limitações predeterminadas. Bruno e Mabel ficaram no centro do salão principal, cercados pela manifestação física de sua parceria, um espaço onde jovens aprendiam que a arma mais poderosa não era violência ou ameaças ou poder herdado. Era a habilidade de pensar seu caminho através de situações impossíveis. Nós fizemos isso, Mabel disse quietamente,
sua mão na de Bruno. Nós realmente fizemos isso. Você fez isso, Bruno corrigiu. Eu apenas forneci recursos e ocasionalmente tentei microgerenciar. Você ainda faz, Mabel observou com um sorriso. Eu sei. Você me repreendeu por isso esta manhã sobre o processo de contratação de professores. E você ouviu eventualmente. Porque você está sempre certa, Bruno disse simplesmente. Sobre estratégia, sobre pessoas, sobre o que importa. Você vê coisas para as quais eu sou cego. Mabel apertou a mão dele. E você tem coragem. Eu não tenho. Você estava disposta a queimar tudo e construí-lo de forma diferente. Isso leva a um tipo diferente de brilho. Eles ficaram juntos enquanto os últimos estudantes saíram, enquanto a noite aprofundava-se em noite. As peças de xadrez nas mesas brilhavam na luz baixa, preto e branco, cavalos e rainhas, bispos e reis. Todas as peças que tinham definido sua jornada de estranhos a parceiros a algo muito mais profundo. Duas pessoas que tinham aprendido que a maior vitória não é conquistar o tabuleiro. É transformar o jogo inteiramente. O que você está pensando? Bruno perguntou, apertando a mão dela. Que 8 jogadas atrás você convidou uma empregada de mesa para jogar xadrez como uma piada, Mabel disse. E de alguma forma isso se tornou isso. Isso se tornou nós. Isso se tornou tudo. Bruno corrigiu. Ele levantou a mão dela aos seus lábios, beijando suas juntas suavemente. Você nunca foi uma piada, Mabel. Você sempre foi o final do jogo. Cada jogada que eu fiz desde aquela noite tem estado movendo-se em sua direção. Isso é muito à frente no xadrez de você, Mabel provocou. Eu aprendi com o melhor, Bruno respondeu. Eles caminharam em direção à saída juntos, de mãos dadas, prontos para retornar à cobertura com vista para Manhattan, para a vida que eles estavam construindo, para o absoluto aterrorizante, bonito futuro de duas pessoas que tinham aprendido a confiar um no outro completamente. Na porta, Mabel pausou, virando-se para olhar para o centro estratégia mais uma vez. Amanhã de manhã, 12 novos estudantes chegariam para a orientação. Eles aprenderiam estratégia, mentoria e, mais importante, eles aprenderiam que o brilho podia ser uma ferramenta para a criação tanto quanto era uma ferramenta para a sobrevivência. Obrigado, ela disse quietamente para Bruno. Por me ver, por confiar em mim, por me deixar ficar. Obrigado por ficar, Bruno respondeu. Por ser feroz o suficiente para recusar minha tentativa de proteção. Por ser brilhante o suficiente para construir isso. Por me amar quando eu mal sabia como ser amado. Eles saíram para a noite de Manhattan, de braço dado, parceiros iguais em uma estratégia que tinha transformado suas vidas inteiramente. As peças de xadrez permaneceram nas mesas, esperando pelas jogadas de amanhã, pelas brilhantes jovens mentes de amanhã, pelas pequenas, ferozes vitórias de amanhã contra probabilidades impossíveis. Mas neste momento, o jogo mais importante já tinha sido vencido. Duas pessoas que tinham aprendido a sobrevivência em isolamento tinham encontrado algo muito mais poderoso do que a vitória.